Então, vou começar. Então, boa noite a todos que já estão presentes, e respeitando o horário que a gente marcou aqui, 8 horas, eu vou começar, tá bom? E, bom, em primeiro lugar, vou me apresentar. Todo mundo que está aqui já me conhece, mas segui o meu roteiro aqui de apresentação. Então, meu nome é Silvia Bigarelli e eu trabalho com autoconhecimento, com criatividade, voltada também ao autoconhecimento, unida, né, ao processo de conhecer melhor a si mesmo. E estou inaugurando, então, esse canal no YouTube, onde existirão alguns programas que acontecerão aqui, e além de outros vídeos e palestras. Por enquanto, a gente já tem um programa que é este, Leituras do Feminino, que ele já existe, né? Ele está estreando aqui no YouTube, mas ele já existe. E em breve vai estrear o Tardes Criativas, e tem mais um em gestação. E a intenção é isso, né? É trabalhar com as pessoas, com o objetivo de sempre trazer um grãozinho que auxilie no processo de autoconhecimento. Então, a minha formação é em artes, né? Depois também fiz uma formação psicanalítica, também sou professora, e atendo também como psicanalista. E o canal, ele é exatamente para eu conseguir unir, né, tudo que eu gosto de fazer e que eu pretendo continuar estudando e continuar trabalhando com isso. Então vamos lá, vou falar um pouquinho agora deste programa, que a gente vai fazer essa live hoje, né, que é o Leituras do Feminino. Geralmente, eu estou falando geralmente porque pode ser um conto também futuramente a ser escolhido, mas geralmente eu estou trabalhando com livros de psicólogas, né, de psicologia analítica, de linha junguiana, e esse aqui vai ser, então, a leitura de hoje. Ele chama Caminho para a Iniciação Feminina, da Silvia Pereira. Tá aqui a imagem dele. Eu li esse livro há uns 20 anos atrás, e agora eu reli. Então, assim, eu tive uma outra compreensão. Na época eu já tinha gostado bastante, agora eu continuo gostando, mas esse mito da Inanna, ele é tão complexo que ele instiga aprofundamentos e outras leituras. Então, bem legal, eu recomendo a leitura. Então, nós vamos conhecer um pouco o que a autora, né, trata neste livro aqui. Que ela vai abordar o mito de Inanna para falar, né, das filhas do patriarcado, e ela conta bastante da experiência que ela tem, né, nas análises com as mulheres deste nosso século, né, que sofrem bastante ainda com a repressão do elemento feminino, né, com o feminino reprimido. Então, quando ela leu esse mito, né, tocou bastante, e ela foi estudar e fez uma análise, que é o que eu vou comentar aqui hoje. Então, esse é o programa, Leituras do Feminino. A gente já fez um conto da Clarissa Píncola, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e também da Shinoda Bolin, As Deusas e as Mulheres, né, no mês passado, falando a respeito da deusa Hestia. E hoje, então, nós vamos abordar esse mito, né, que é muito remoto, ele é muito antigo. É o principal arquétipo feminino, né, da grande mãe da antiguidade. Então é isso, né? Então vamos lá. Tem muitas versões do mito, muitas versões. Então eu vou ler, primeiramente, é bem curto, né? A leitura é curta. Eu vou ler como está no livro, né? Depois a gente pode fazer outras análises, mas por enquanto eu vou ler como está aqui no livro. O mito de Inanna, Istar e Ereshkigal. Por que Inanna e Istar? Né? Inanna, ela é mais remota ainda e é da Suméria. E na Babilônia, na Síria, a mesma, né, praticamente o mesmo arquétipo. Ele tem o nome de Istar. Então vamos lá. Aqui ela vai abordar a versão mais antiga, sumeriana. Então, no poema sumério, Inanna decide ir ao mundo subterrâneo.
Ela retira o seu coração do mais alto dos céus e o coloca no mais profundo da terra. Ao mundo inferior, ela desceu. Como precaução, entretanto, a deusa dá instruções a Ninchumbu, sua executiva de confiança, no sentido de pedir ajuda aos deuses paternos para garantir o seu resgate, caso ela não volte dentro de 3 dias. Inanna é detida na primeira porta do mundo inferior e solicitam-lhe que revele sua identidade. O guardião da entrada informa Ereshkigal, a rainha do grande abismo, que Inanna, rainha do céu, do lugar onde o sol nasce, pede para ser admitida à terra de onde não há retorno, a fim de presenciar os funerais de Gugalana, marido de Ereshkigal. Esta se enfurece e insiste que a deusa do mundo superior seja tratada de acordo com as leis e ritos destinados a todos os que entram no seu reino. Ela deve ser trazida à sua presença nua e curvada. O guardião executa as ordens. A cada uma das 7 portas de entrada, ele remove uma peça das magníficas vestes de Inanna. Agachada e desnuda, como os sumérios eram colocados no túmulo, ela é julgada pelos 7 juízes. Ereshkigal mata. Seu corpo é enfiado num poste, onde se transforma numa carne esverdeada pela putrefação. Depois de 3 dias, vendo que Inanna não volta, a assistente Ninchumbu coloca em execução suas instruções de levantar o povo e os deuses com tambores fúnebres e lamentações. Ninchumbu dirige-se a Enlil, deus supremo do céu e da terra, e a Nana, o deus Lua e pai de Inanna. Ambos recusam-se a interferir nos caminhos exigentes do mundo inferior. Finalmente, Enki, deus das águas e da sabedoria, ouve o apelo de Ninchumbu e resgata a deusa, usando para isso 2 carpidores que ele modela com a sujeira acumulada debaixo de sua unha. Estes se esgueiram pelo mundo inferior sem serem notados, levando o alimento e a água da vida que Enki lhes dera, e assegura a libertação de Inanna ao compadecerem-se de Ereshkigal, que agora está gemendo pelo morto ou em dores de parto. Ela se sente tão grata pela empatia que finalmente entrega o corpo de Inanna. Restituída à vida, Inanna é avisada de que precisará mandar alguém ao mundo inferior para ocupar o seu lugar. Para agarrar essa vítima de sacrifício, os demônios a rodeiam, enquanto ela retorna através das 7 portas e exige suas vestes. A última parte do mito envolve a busca de um substituto. Inanna não entrega nenhum daqueles que lamentaram sua morte, mas por fim defronta-se com seu consorte anterior, Dumuzi, mais tarde denominado Tammuz, sentado feliz da vida em seu trono. Inanna o fita com os mesmos olhos mortíferos que Ereshkigal pusera sobre ela, e os demônios o agarram. Dumuzi desaparece com a ajuda de Utu, o deus Sol, irmão de Inanna. Utu transforma em cobra para facilitar-lhe a fuga. Num poema relacionado à narrativa, Dumuzi sonha com sua própria queda e vai até a irmã, Jetinana, que o ajuda a interpretar o sonho e fugir. Quando a fuga se mostra inútil, ela o protege e se oferece para o sacrifício em seu lugar. Inanna decide que ambos devem dividir a condenação e passar 6 meses cada um no mundo subterrâneo. O último poema termina com as seguintes palavras: Inanna colocou Dumuzi nas mãos do Eterno. Sagrada Ereshkigal, suave é o teu louvor. Então esse é o mito, né, que eles foram escritos em forma de poemas. E são muitos os poemas que existem falando da deusa Inanna, né? Esse é um deles. E podemos dizer que é o principal, porque é o mito, né, é o tema que narra a descida ao mundo subterrâneo, a morte e o renascimento da deusa. Então ele é bem semelhante, se assemelha
para quem conhece um pouco de mitologia grega, ele tem relação com o mistério dos Eleusis, que narra também a história de Deméter e Perséfone, né, que também vai ficar no mundo inferior, né, por 6 meses, em algumas versões por 6 meses. E então ele tem relação, e tem relação também com outros arquétipos, representações arquetípicas que conhecemos, né, da mitologia grega, egípcia, e na mitologia egípcia também, Ísis vai ter uma história de morte, de renascimento junto com o seu consorte também, com o seu marido. Então, o que faz desse mito de Inanna ser bastante complexo? E eu conheci, assim, brevemente, como está aqui no livro, e depois eu fui ler algumas outras informações, e a variação, assim, é muito grande, assim também como a mitologia grega, né? A gente tem diversas versões, às vezes, da mesma história, onde o parentesco muda, né, do panteão dos deuses, onde tem aspectos diferenciados, mas a essência é o que a gente vai trabalhar. Né? Então, vamos lá. Né? Que pode passar o slide, Vitor? Primeiro aqui. Vamos colocar uma figura agora que eu escolhi algumas imagens para ilustrar. Essa pode passar. Então, esses poemas, né, eles foram escritos são chamadas tabuinhas, mas são placas de argila, né, de cerâmica. E eles são denominados escrita cuneiforme porque são pictogramas, né, são pictogramas simbólicos gravados, né, na argila. E esses poemas, eles todos estão, esses que existem, né, até hoje, tem partes de alguns que estão faltantes e que não dá para recuperar, mas grande parte deles ainda existem e estão nos museus por aí. Então, essa escrita cuneiforme, ela remete, assim, a um período de 3.000 a 5.000 anos até antes de Cristo, alguns deles. E esse poema, A Descida de Inanna, tem nessas placas, assim como também vai ter, né, como a gente falou, Inanna e Star, né, Star, que é semítica, vai ter também essas tabuinhas contando a descida de Star ao mundo subterrâneo, com menos detalhamento, né, como se a deusa já tivesse perdido um pouco do seu poder, porque ela é mais tardia, né, a Inanna sumeriana ela é anterior. Pode ir para o próximo, Vitor. Vitor? Foi. Aqui eu já li o mito, né? Então aqui tem mais um exemplo, né, para a gente ver aqui, né, tanto a figura da deusa quanto a escrita cuneiforme. Já li o mito, pode passar para o próximo. Então agora vamos ver um pouquinho quem é essa deusa, né? Quem é essa Inanna Star? Né? Que deusa tão complexa e multifacetada, né, com muitos aspectos é essa. Então, ela é associada ao planeta Vênus. Então, eu peguei uma frase aqui para a gente ver. Né? Eu sou Star, deusa do entardecer. Eu sou Star, deusa das manhãs. Sou Star, que abre e fecha as portas dos céus. O brilho dos céus reflete minha glória. Eu apazigo os céus, acalmo a terra, para minha glória. Sou a que brilha nos céus resplandecentes, cujo nome é brilhante no mundo habitado, para minha glória. Para minha glória, sou proclamada rainha dos céus, tanto acima como abaixo. Para minha glória, subjugo as montanhas, eu sou o cume das montanhas. Então, ela é considerada nada mais, nada menos do que a rainha do céu e a rainha da terra. E como nós ouvimos no mito, ela vai querer também, né, ser a rainha do submundo. Mas lá já tem uma rainha, que é a irmã dela, a deusa escura. Então, ela tem um poder que é imenso, né? Ele é muito grande. Então, por isso que a gente vê aqui, né? Tem associação com a Afrodite grega? Tem relação com a Deméter? Tem. Porque nas primeiras versões, né, nas mais primitivas da mitologia de Inanna, ela está associada à fertilidade.
né, a agricultura, a fertilidade da terra, aos ciclos, né, o ciclo da natureza. Então, essa é a versão mais antiga. Pode passar. Ah, eu ia passar aqui. Pode passar. Aqui tem, a gente vê, né, uma estrela de 8 pontas, que é um dos símbolos da deusa. Tem, pode ser encontrada também de 6 pontas e a de 8 pontas. As duas representam a deusa. E que depois vai ser também implantada em mandalas e rosáceas de 8 pétalas em muitos lugares onde a deusa, onde a gente fala, né, essa deusa, esse poder do feminino, ele é cultuado. Tu és a luminária dos céus, que como fogo brilha no país, luz do dia, jovem, ornamento dos céus, jovem está, ornamento dos céus, que está ornada com adereço de pedras preciosas, ornamento dos céus. Tem um estudo, esse não está aqui no livro, tá? Mas que eu fiz um breve passeio, que é muito interessante. Tem todo o ciclo do planeta Vênus estudado e correspondendo à descida de Inanna, né, ao período. Nessa época, a astrologia ainda é, né, eu considero ainda um grande conhecimento, mas nessa época era um alto conhecimento, né, de estudiosos. E então é assim, a deusa tem essa, né, ela, deusa do entardecer e a deusa da manhã. Pode passar, Vitor, esse. Então, ela está associada às, como eu já falei, né, ela traz as mais remotas manifestações artísticas da humanidade, né, que são as estatuetas, que a gente, com certeza vocês já viram ou já ouviram falar, das deusas, né, da grande mãe, da deusa da fertilidade, que ela é sempre representada assim com um quadril bem amplo, que é para enfatizar mesmo essa capacidade criativa da mulher, né, de gerar o fruto, né, uma vida. Aí aqui ela mostra os seios, né, que é com essa mesma energia sexual da procriação. Então, assim como aqui tem uma correspondência realmente forte com Afrodite, ela não é uma deusa maternal como a Deméter grega. Ela é uma deusa o amor dela, o que a gente chama do amor sexual, é voltada à fertilidade, a capacidade reprodutiva. Aquelas lá tem representação das primeiras, né, primeiras chamadas Vênus também da antiguidade, que algumas têm até 30 mil anos antes de Cristo. Essa aqui é uma representação da deusa Ishtar, mas que é a Inanna, né? Nós vamos tratar aqui de uma maneira simplificada, né? Tratando essas duas deusas, que no começo talvez elas não fossem unidas, mas depois elas foram unidas e representam, né, o mesmo arquétipo. Pode passar, Vitor, esse. Aqui mais uma representação que a gente encontra bastante, né, da deusa, que ela tem asas, né, e está pisando sobre leões. A carruagem dela como é que fala? Puxada por leões também, que é um animal representativo de domínio, de força, né, de poder, que também tem corujas, que são seres noturnos. Em alguns lugares eu encontrei essa como uma representação de Ereshkigal também, a irmã escura, que no fundo, como a gente vai ver no sentido psíquico mesmo agora do mito, fazem parte mesmo de uma mesma, né, de uma mesma energia. Então a Ishtar seria a rainha do céu e da terra, e a Ereshkigal, a rainha da escuridão, né, do mundo dos mortos, do submundo. As asas é porque tem uma versão também do mito que fala que ela nasceu de um ovo. Pode passar. Então, além de ser, né, a gente falou da energia da fertilidade, desse elemento da fertilidade, nós temos um outro aspecto bastante poderoso, que é da guerra. Né? Então, ela é uma deusa paradoxal, né, do amor e da guerra, mas como assim? É porque é isso mesmo, ela vem para
trazer essa integração dos opostos, que é o que nós vamos falar nesse mito, né? Porque toda a descida de Inanna e o retorno, psiquicamente, agora falando da psicologia analítica, né, junguiana, ela vai refletir o processo de individuação, processo de integração do escuro. Então, ela é a deusa da guerra também, né? Bastante poderosa. E não, se tem uma correspondência com alguma deusa grega, não estrategista como a Palas Atena, mas guerreira mesmo, está mais associada a Marte, que é o deus da guerra. Né? Então, bem poderosa. E ali a gente vê a Roseta também, né? Tem uma representação da Roseta, ela armada aqui e dominando o que ela precisava dominar. Isso tudo é para a gente ter uma noção do poder, né? É a principal deusa, né? Do panteão sumeriano. Pode passar, Vitor. Então ela tem, né? Como a gente viu o lado claro, mas ela tem também o lado escuro. O Eric Neumann, que é também um analista junguiano, ele tem um livro bastante complexo também, que chama Grande Mãe, onde ele vai mostrar esse aspecto tanto criador, quanto o aspecto destruidor, né, do poder feminino. Não só do poder feminino, como a gente sabe, né, que todo arquétipo ele tem, né, a polaridade. Ele é polar, ele tem o escuro, ele tem o claro. E o que a gente busca é essa integração. Então, aqui é um trecho aqui no livro, né, que ela traz, olha, que também faz parte do domínio dela, né, infernizar, insultar, escarnecer, profanar e venerar. Eis o teu domínio, Inanna. Depressão, calamidade, mágoa e alegria e exultação. Eis o teu domínio, Inanna. Tremor, susto, apavoramento e deslumbramento e glória. Eis o teu domínio, Inanna. Então, esse domínio das mais claras e alegres situações da vida, quanto as mais escuras também. Agora, esse domínio, quando ela consegue, né? Ela consegue depois que ela atravessa por esse submundo. Por isso que esse mito, essa passagem mítica, ela é tão importante. Porque como que ela vai ter esse domínio do escuro? Pode passar, Vitor. Aqui é uma representação da deusa, né, com seu leão. Tem a tamareira, que é o símbolo da árvore da vida, que é também guardada por duas cabras aqui. E tem a criada dela, a executiva dela, Nishimbo, que é para quem ela deixa aquela ordem. Né? Olha, se eu não voltar do submundo dentro de 3 dias, daí ela deixou toda uma lista, né, de recomendações e ações que era para ela executar para trazê-la de volta. E ela decide, então, né, que ela vai para o submundo. Ela vai descer. Pode passar esse. Então, esse é o início do poema. Eu achei interessante colocar aqui. Se alguém quiser depois o poema inteiro, eu salvei e posso encaminhar para quem quiser. De diversas traduções eu encontrei, mas eu encontrei uma bem bacana de um cara brasileiro, inclusive um tradutor brasileiro. Do grande céu, ela se concentrou no grande abaixo. Do grande céu, a deusa fixou somente no grande abaixo. Do grande céu, Inanna fixou somente no grande abaixo. Minha senhora abandonou o céu, abandonou a terra e desceu ao submundo. Inanna abandonou o céu, abandonou a terra e desceu ao submundo. Então ele começa falando nisso, né? Ela resolveu descer para o submundo. Aqui, diferente do mito grego, né, de Deméter e Perséfone, que Deméter é a mãe e a filha. Perséfone, ela é sequestrada por Hades, que é o rei, né, do mundo avernal, do submundo. E depois ela vai se tornar rainha. Aqui não. Aqui a Inanna, ela decide descer. É voluntária, né? Ela tem uma vontade. O que ela está indo fazer lá? Nesse mito que a gente leu, fala que ela está indo para... como se ela tivesse solidarizada com a irmã pela morte do marido, né? Pela morte do cunhado.
Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa interpretação, que muitos estudiosos acham que não é bem essa, né, a vontade dela, só de fazer as condolências dela. Aqui também tem um símbolo, de novo, né, de 8 pontas. Nesse de baixo aqui tem a estrela, de 8 pontas, ladeada por 2 escorpiões. E escorpião é um símbolo do quê? Do submundo, da morte e da regeneração. Está associado ao signo de escorpião. Esse sentido da morte e regeneração. Plutão, né? Plutão é Hades, o Hades grego. Então ela vai ter esse domínio desse escuro também. Então ela decide fazer o quê? Descer. Ela vai empreender uma descida. Pode passar, Vitor? Esse é um cilindro, né? Uma obra também feita em argila que representa a descida, esse momento da descida, onde ela chama, né, a Nishimbo e dá as recomendações, né? Faz o que ela tem que fazer no caso dela não voltar. Porque assim como também na mitologia grega, quem vai ao mundo, né, dos mortos não volta. Não importa quem seja, não importa que seja um deus, não volta, não é para ir. E Zeus, por exemplo, que é o maioral, né, o grande da mitologia grega, ele não interfere no reino de Hades. Então, na mitologia grega, Zeus tem o poder da terra, Poseidon tem o poder dos mares e Hades tem o poder dos infernos, né, do mundo dos mortos. Que não tem a ver com o inferno cristão, é diferenciado, né? Para onde todos vão depois de mortos. E aqui também tem o Deus Supremo, mas tem uma rainha, né? Tem um rei e uma rainha. O rei morreu. E agora está lá a rainha, que é Ereshkigal, a irmã, que é a dona, né? É quem domina o submundo. Tem uma rainha. Pode passar, Vitor. Aqui mostra, né, de novo, os símbolos do escorpião e representa também a irmã, né, Ereshkigal, que é do mundo inferior. Então, o que é o mundo inferior? O que é o escuro? Psiquicamente, agora a gente fazendo essa análise que a autora vai fazer também. Né, é o nosso inconsciente. Né, é aquele lado que a gente não conhece ainda, né, onde estão guardadas e onde estão armazenados os elementos que a gente ainda não conhece. É matéria escura mesmo, matéria negra. Esse é o mundo, né, da Ereshkigal. E por que, né, que a Inanna ela quer ir até lá? Ela tem uma intenção realmente de domínio. Ela não está indo lá só para prestar as condolências dela. Ela está querendo buscar um domínio deste mundo também. Então, aí nós vamos ter o quê? Se a gente pode comparar já, né, com as análises psíquicas, quando a gente sofre uma perda, né, que nos leva para um momento muito difícil, tem transformações externas que levam a transformações internas, ou pode ser, não precisa ser uma perda, algo tão grande, mas às vezes na vida da gente tem transformações interiores que são fortes, né, que nós temos que encarar. Alguém, quando está fazendo uma terapia, também está num processo terapêutico, vai fazer esse mergulho, né? Nós vamos olhar para aquele nosso lado e buscar pistas, né? Qual que é o objetivo, né, quando a gente faz uma terapia ou quando a gente busca qualquer tipo de terapia, nem só psíquica, mas corporal, alimentícia, seja qual tipo de terapia for. Mas a gente busca o quê? A gente busca um equilíbrio, né, um retorno do nosso equilíbrio, porque nós precisamos fazer uma integração. Então, esse mergulho, essa descida da Inanna ao mundo, ao submundo, vai ser esse mergulho no inconsciente.
Pode passar, Vitor. E aqui tem uma imagem que mostra isso, né? Que é Kuro, o submundo, e a escadaria. E a Inanna, como nós vimos aqui no vídeo, ela vai passar por... No vídeo não, no mito, por 7 portais. 7 é um número bem místico, né? Na mitologia sumeriana também é o número da criação. Então ela vai passar, ela vai descer, vai atravessar por 7 portas antes de chegar lá onde está a Ereshkigal. Então não é um mergulho qualquer, né? É um mergulho profundo, seja ele de proporções internas ou externas, mas é profundo. Aqui a gente tem ao lado o símbolo do Tal, que é nada mais, nada menos do que a representação da polaridade, né? Então, quando termina o escuro, começa a claridade, e onde tem luz tem sombra, onde tem sombra tem luz. Então, essa sombra, e que Ereshkigal é a representação da sombra, o que a gente vai, né? Como a gente vai buscar fazer essa integração? Conhecendo, né? Trazendo luz para essa sombra. Porque se permanecer no escuro, se a gente não quiser ver, sei lá, alguma coisa a respeito de nós mesmos que não queremos ver, fica escondido por um tempo, mas de alguma forma, né, aquela sombra vai trazer algum tipo de conflito ou de travas ou de nós nas nossas vidas. Então, o processo de nos conhecer, o processo de autoconhecimento, seja por qual caminho também ele for realizado, ele busca sempre isso, trazer luz àquilo que está sem luz. Né? E onde tem sombra tem luz, né? Porque tem uma luz aí. Então, nós temos que clarear e enxergar para poder fazer essa integração. Podemos passar esse. Aqui. Ela atou os 7 dons, uniu os dons e os atou com a mão, com auspiciosos dons, pôs o pé na estrada. Pôs um turbante cobrindo a cabeça ao ar livre, com a mão ajeitou a cabeleira cobrindo a testa, ao pescoço atou um pingente de lápis lazuli. E aí ela começa a descer. Então ela se vestiu, né, antes da descida mostra toda essa vestimenta que ela fez e para empreender essa descida. E ela vai, então, aqui nesse livro, ela não vai focar muito nos portais, mas eu li algumas coisas bem interessantes. Porque o que é a gente, né, descer? Como eu falei, é um mergulho cada vez mais profundo. Então, em cada portal, aqui o mito fala, né, em cada porta, ela vai deixando uma parte da vestimenta dela. E quando ela chega, então, lá na última, ela está completamente nua. E o que é ficar despido? O que é esse desvendamento? É a gente retirando todas as defesas, né? Retirando as máscaras, retirando defesas que criamos e que depois vão criar sombras na nossa vida, em coisas que a gente não consegue enxergar, mas nem a gente cria, claro, por defesas, no nosso desenvolvimento pessoal, não é? Nós vamos nos defendendo de sofrimentos, de perdas, de desequilíbrios, mas aquilo vai fazendo o quê? Nós vamos criando identidades falsas, enfim, a gente vai se armando. E o que ela fez, então, nesse movimento de descida, foi se desarmar, né? Se despir. Então, ela foi da cabeça para baixo. A autora aqui até cita uma relação com os chakras, mas ela não aprofunda. Mas alguns outros estudos que eu li trazem isso, e é bem interessante mesmo. Né? Começa aqui do chakra, né, coronário, e aí passa pela garganta, por aqui até chegar ao raiz. Porque ela vai tirando, né? Ela vai tirando primeiro a coroa, depois ela tira contas de brincos, né? Depois um colar de contas que fica aqui na garganta, depois um peitoral, depois um cinturão que ela tinha no quadril, depois algo sobre os genitais,
e depois o culote desce inteira, né? Tira o véu todo e fica completamente nua. Então, esse ficar completamente, né, nua, desvendada, é tirar as máscaras. É ir tirando as máscaras devagarinho, é claro, né, na medida do que for possível, mas é olhando para a própria sombra e tirando. A deusa foi resistindo, porque, né, no canto é muito interessante. Ela fala, mas por que ela não quer tirar a coroa? Mas aí os seres lá né, os guardas lá da Ereshkigal, eles falam para ela, tem que tirar porque né, é o destino. Tem uma palavra que eles usam aqui, deixa eu ver qual que é a palavra, que é bem bacana. É como assim, cumpriu o destino deste mundo. Então ela não pode questionar. Né? Ela está num mundo que não é do domínio dela. Né? Então ela vai ter que aceitar. E quando ela chega, né, completamente então despida e nua, quando ela chega a Ereshkigal, eles avisam que ela chegou, né, os guardas avisam que ela chegou, e Ereshkigal levanta e ela senta no trono dela. Ou seja, ela estava mostrando que ela estava indo lá para se apossar do reino mesmo da irmã, né? E não com as intenções solidárias, como ela disse que era para chorar pela morte do cunhado, que é o Gugalana, o marido da Ereshkigal, que morreu. Nesse momento em que ela senta, os juízes de lá, que são juízes, eles olham para ela com olhos mortíferos, e Ereshkigal também, e matam, ela morre instantaneamente. Então, depois que ela morre, ela é pendurada num gancho, e lá ela fica, apodrecendo. O Jung fala muito né, ele fala que é a contraparte psíquica masculina. Na mulher, ele dá o nome de ânimos, e a contraparte psíquica feminina no homem, ele denomina ânima. E a ânima, ele fala que em cada parte, cada né, período do desenvolvimento da vida do homem, ele vai encontrando com uma imagem de cada vez de uma ânima. Mas a mulher, ela não tem uma imagem só, ela tem ele usa a palavra tribunal mesmo, um tribunal de juízes, né, que ele chama de ânimos. Eu vi muito isso aqui, né, na hora que ela fala, né, esses juízes, que é também na correspondência psicanalítica do Freud, é a correspondência do superego, né, que é juiz que condena, aquela crítica, que critica, que condena, que executa, né, então ele representa isso. E quando a mulher ela consegue ter uma integração positiva com ânimos, ela consegue trazer esse masculino positivo para a vida dela. Que o problema que a autora vai tratar bastante no livro é isso, que as filhas do patriarcado, ela tem problemas com o mundo masculino por não aceitarem o seu feminino. Porque por tanta repressão de séculos e séculos, principalmente aqui no Ocidente, que o feminino foi reprimido, quando veio a Revolução Feminista, né, e os gritos, e as ações, o que aconteceu? As mulheres foram meio que imitando os homens, e não recuperando o poder feminino. Então, se acontece, continua o desequilíbrio. É por isso que as filhas do patriarcado, né, as filhas do pai, né, que faltam, que têm carência de mãe, elas vão ter um problema com o próprio feminino. E nisso a autora vai insistir bastante. Essa é a tônica, na verdade, deste livro. Se alguém quiser, né, ler, é a tônica do livro. Ela vai falar da conquista desse ânimos, né, dessa Konjunktio, que o Jung fala, que é da união dos opostos, dentro de si, para ela poder conviver bem com os homens, né, na vida real. Não é uma tarefa fácil. Né? O processo de individuação do Jung, ele tem etapas, assim, que primeiro vai tirando realmente as máscaras, a primeira etapa, a gente vai tirando as personas, depois a gente vai olhar para a própria sombra, né, e aí tem todos os complexos que estão ativos na nossa vida, que nós fomos criando também pela nossa história, né, pelo nosso desenvolvimento pessoal.
E uma das últimas tarefas é essa integração psíquica do oposto. Então, para o homem vai ser integrar o seu feminino, e para a mulher vai ser integrar o seu masculino. E quando ela integra, ela vai ter uma espiritualidade fortalecida. Ela não vai ter aquele juiz que fica critiquento dentro da cabeça dela, atrapalhando a vida dela e dos outros. Quando as mulheres estão tomadas por esse ânimos, o Jung fala isso mesmo, elas ficam, né, de posse desse ânimos negativo. Então, essas filhas do patriarcado, que são filhas e também são filhos, né? Porque por que a gente fala tanto, né, no retorno da deusa? É o retorno do poder feminino. E o poder feminino, ele é diferente do poder masculino. E nós precisamos dos dois poderes em equilíbrio, né? Nós precisamos do masculino, precisamos do feminino e desta união. Nós precisamos dessa integração. Não tem, né, melhor ou pior. Os dois têm o seu papel. Né? O feminino tem a sua função, o masculino tem a sua função. E para a energia do universo ter equilíbrio, para a criação ter equilíbrio, nós precisamos das duas polaridades. Então não é fácil, né? A gente fala, eu vou me fazer o processo de individuação. Não é assim que acontece, né? É ao longo da vida, é devagarinho, a gente tem momentos onde vamos encontrar mais luz ou menos luz, não é linear, né? Não é uma linhazinha, né? A gente pode pensar numa espiral, sim, mas não numa linha. Então, não é simples. Mas é isso que a Inanna está fazendo, né? Então ela foi, né, se tirando as máscaras, portão a portão. Tem um aqui interessante que eu peguei, que não está no livro, tá? Esse aqui peguei em outro lugar, porque eu achei muito interessante esse desvendamento, né? Ela ficando cada vez mais entregue. Então, um autor fala assim, que no primeiro portão ela abandona a sua persona, descobre a sua vulnerabilidade. No segundo, ela abandona a natureza sexual e descobre a sua vergonha. No terceiro, ela renuncia à vontade, descobre a sua culpa. Depois, ela abandona a iluminação no quarto, descobre a sua indignidade, ou seja, olhar para o lado escuro que tem dentro dela. E é uma deusa, né? Mas nós temos o nosso lado escuro também. Depois, ela vai abandonar o ego e vai descobrir o seu medo. Depois, ela abandona o conhecimento, descobre seu julgamento crítico. Depois ela abandona a divindade, magia, sabedoria, porque ela descobre a sua auto-rejeição. Então é um processo assim que vai lá no fundo do fundo do fundo, né, no âmago mesmo da nossa alma. E lá então ela se entrega, e ela é morta, porque ela vai ter que morrer para renascer. Então, Ereshkigal não teve, nesse momento, sombra de dúvida. Né? Lá quem manda é ela e matou a irmã. Pode passar, Vitor, esse. Ah, aqui eu achei interessante colocar, é uma ilustração, né, porque do Museu Pérgamo, em Berlim. Esses portais realmente estão lá, foi construído na Babilônia, por Nabucodonosor, e foram retirados e está lá no museu na Alemanha, né, mas era assim, né, não o da Inanna, mas o da Star, né, os 7 portais. E tem os leões, tem os animais, né, do panteão mesopotâmico aqui, e um mosaico que deve ser maravilhoso de ver. Né, tá? Esses portais, voltando agora a falar também do livro, são portais de iniciação. Né, iniciação. Então, por quê? Iniciação feminina? Por todo esse mergulho. Todo esse mergulho. Pode passar, Vitor. Isso aqui é uma ilustração. Aqui eu coloquei uma imagem de morte mesmo, né? E que tudo que precisa, tudo que tem vida, morte, renasce. Né? Então, antes dela renascer, tem esse período de luto. Na mitologia da babilônica,
que pega a Star e não a Inanna, a história é um pouco diferente, né? Ela tem um marido, que é o do Muzi, que é um consorte dela, né? Um amante, e quando ele morre, ela vai até o mundo dos mortos para resgatá-lo. Aí é uma história semelhante mesmo que a gente vê nos mitos gregos, né? Com alguns personagens gregos aconteceu isso, das pessoas descerem ao submundo para resgatar um amor, né? Um ente querido. Então essa história na Babilônia era contada assim. E aí eu vi que teria um sentido maior mesmo, né? Ela descer para fazer isso, porque ela tem um objetivo, digamos assim, mais explicado, mais aceito. Acho que até por isso que eles mudaram o mito na Babilônia. Mas esse que a gente leu, que é mais antigo, não é não. É realmente ela desce e a hipótese dos estudiosos é que ela está querendo o poder desse reino também. Mas tem outra também coisa por trás, né, que aí a gente já entra numa outra parte do mito sumeriano, que é a história de Gilgamesh. Que Gilgamesh ele que consegue matar o touro. Quem é o touro do céu? O touro do céu é o Gugalana, que é o marido da Ereshkigal que morreu. Só que quem manda matar é a Inanna. Então, assim, foi ela mesma quem mandou matar o marido da irmã. Então, por que ela iria lá, né? Por que ela iria lá? Ela está indo lá em busca de um poder. Na verdade, ela está indo lá por toda essa justificativa que a gente está conversando. Para dominar o mundo inferior e trazer para a luz. Esse é o sentido. Mas tem essas variações míticas, né, que explicam possíveis objetivos para essa descida da Inanna. Pode passar. Aí, então, o que acontece? Né? Ela tinha dado as ordens, né, para a executiva dela, para Nishumbu. E ela foi, então, ela viu que a deusa não voltava. Ela ficou lá por 3 dias e 3 noites no mundo, né, morta, né, realmente morta e ressecada. E aí, então, a Nishumbu vai em busca dos deuses que ela havia pedido para pedir esse auxílio. Né? Então, vai primeiro no Enlil, que é o deus supremo, que é o avô de Inanna, que é o deus Sol. Mas ele fala, eu não posso interferir, não faz parte do meu domínio. Aí ela vai no segundo, que é o deus Lua, Nana, que é o pai de Inanna, e ele fala a mesma coisa, eu não posso interferir no mundo, eu não tenho esse poder para interferir. E aí ela vai em busca, então, de Enki, que no panteão lá dos deuses, ele é o tio da Inanna. E ele é um deus, ele é o deus da criação, da sabedoria e da água, das águas doces. Então ele tem uma consciência empática, ele fica muito compadecido. Como assim, né, Inanna morrer? Ela não pode ficar morta. Então aí, a gente viu no mito, ele cria 2 seres com a sujeira que tem de barro embaixo da unha, ele cria 2 seres, né? Um primeiro, depois o outro. E esses seres são muito pequenos, minúsculos. E eles são carpidores. O que é carpidores? São aqueles que vai chorar, né? São os carpidores. Mas chora, que se compadece mesmo quando alguém, na morte de alguém. E eles são tão pequenos que eles conseguem descer. Então eles descem para esse reino inferior, conseguem passar pelos portões e eles chegam lá. Né? Quando eles chegam, eles ficam realmente compadecidos da deusa escura. E aqui a gente vê o poder da compaixão e da misericórdia, que começou lá com Enki, né, com esse deus que resolveu auxiliar a Inanna, e que vai chegar no coração da deusa escura, porque ela está sofrendo mesmo, ela está sofrendo, e não é das dores de perda do marido ou dores de parto, é as duas coisas mesmo. Eu encontrei uma versão que fala que ela estava sofrendo das dores das duas coisas. Ela estava chorando pela morte do marido e ela tinha dado a luz, estava dando a luz. Olha que interessante. Ela estava em dores de parto.
Então eles ficam realmente compadecidos, e eles perguntam, eles conversam com ela, e eles tentam auxiliá-la, e ela fica muito comovida. Então essa empatia que o Deus Enki orientou os seres que ele criou, que são dois seres assexuados, eles não têm sexo, né, eles são andrógenos. Um deles tinha o poder da água da vida e o outro tinha o poder da erva da vida, ou pão da vida, numa tradução que eu vi também, ou pão da vida. E ele consegue, então, né, unir essas duas coisas, ser empático com a deusa e que daí vai fazer o que eles pedirem que ela faça. Porque ela ficou... eles ganharam o coração da deusa, né, vamos falar assim. Eles ficaram compadecidos. Também, né, nada menos do que a água da vida e o pão da vida. E aí, então, eles pedem que ela dê a Inanna para eles. E aí ela dá. E aí eles conseguem, então, ressuscitar a deusa. Né? Com a água da vida e com o pão da vida, eles conseguem trazer a deusa de volta. E então ela começa o seu retorno. Né? Só que quem vai para o mundo avernal não pode sair sem deixar alguém no lugar. Isso a gente encontra em outros mitos também, essa, né? Então, o que ela faz? Fala, você vai ter que trazer alguém para mim. Aqui no mito fala que foi a própria Inanna, né? Em outra versão que eu li fala que foi a deusa escura. Fala, olha, você vai ter que me trazer alguém no seu lugar. E aí, quem ela vai escolher? A deusa pede para ela entregar Nishumbur. Ela não quer, porque a executiva de confiança dela, que fez tudo isso por ela, né, ela não vai querer que fique lá, no submundo. Aí pediram para ela entregar 2 filhos, que ela também tinha 2 filhos. Ela falou que também não ia entregar. Tava todo mundo sofrendo com a morte dela. Estavam em roupas de velório, chorando. Só que quando ela chega no palácio dela, Dumuzi, o marido está no trono dela, feliz da vida, não está triste, e aquilo deixa a deusa enfurecida. Então ela olha para ele com os mesmos olhos da morte que Ereshkigal olhou para ela, e então ela ordena que ele desça para o submundo. Ele pede auxílio de um deus, né, que transforma ele em serpente, mas que não vai adiantar. Depois ele vai ser encontrado e vai para o submundo. E aí que vem mais um capítulo, então, final aqui da redenção. Pode passar aqui, Vitor, esse. Ah, aqui mostra o Dumuzi, que é o consorte, né? Numa placa também de terracota. E a outra também, já mostra ele lá no submundo e os juízes, né? Atormentando um pouco ele aqui. Pode passar esse. Quem vai salvá-lo, né, é a irmã de Dumuzi, considerada a videira do céu, que é também uma deusa de prosperidade, associada com a fertilidade e com a prosperidade da terra, né? A videira do céu, a Gestinana. Então, que olha que interessante, ela se oferece para passar 6 meses lá, enquanto Dumuzi fica para cá, e aí, então eles invertem. E esses 6 meses, esse ciclo, né, é a origem das estações, né, para falar realmente da natureza cíclica, das estações do ano, assim como mitologia grega no mistério de Eleusis, que é Deméter e Perséfone, é muito bonito também aquela história, né, da mitologia grega, que tem esse mesmo símbolo, que é falar da natureza da vida, morte e vida e do ciclo das coisas, e do ciclo. Então aqui a irmã vai se oferecer e consegue, né? Ela é aceito e então assim se dá. Ela fica 6 meses lá e 6 meses é o Dumuzi que fica no mundo inferior. Na verdade, todos esses elementos, se a gente falar do processo de individuação, são todos aspectos da própria deusa Inanna, né? Então a Ereshkigal é a sua sombra, é o seu lado escuro, mas aí ela vai ter também, né, a sua consciência, que é a Nishumbur, que não mergulha junto com ela, que fica lá em cima. Então, né, sempre, até quando a gente entra num processo de depressão, a gente tem uma ponte, né? Nós temos um eu superior que cuida de nós. Nós temos essa vontade de viver. E essa executiva que não fez a descida, ficou lá em cima.
né, para tomar as ações necessárias para o seu retorno. Aí tem esses seres que vão fazer essa redenção. Quem que faz a redenção? Tem tanto o Enki, né, que é o deus da água, por mais que ele seja um elemento masculino aqui. Aliás, na mitologia sumeriana tudo muda, viu? Tem versão que a Nishumbura é homem e tem versão que a outra é mulher, muda muito assim o sexo. Quando tem sexo, né? Que nem esses seres que a gente viu que foram feitos da unha, do barro, que Deus Enki também, esse Deus Enki na mitologia é ele que nos fez também com o próprio barro. É ele que nos criou, né, que modelou a gente com esse barro, que também conhecemos de outros conhecimentos, né, em mitologia. Então, ela é essa parte feminina que vai integrar com o masculino. Então, esses 6 meses de um e 6 meses de outro, dessas duas energias, masculino e feminino, vai simbolizar, então, o que o Jung chama da conjunktio, né, da integração dos opostos. Pode passar, Vitor. Deixa eu ver aqui se tem alguma parte bonita que eu não vi, que eu não lembrei. Então, você, né, aí é a ordem do canto, é o pedaço do poema. Você, metade do ano, e sua irmã, metade do ano. O dia em que fores convocada é um dia que ficarás. O dia em que sua irmã for convocada é um dia que serás liberto. Divina Inanna deu do muso em seu lugar, tomou o lugar dela no submundo, e ela continuou reinando, né, na luz. Divina Ereshkigal, doce é louvar-te. Interessante esse final, né, porque o mito todo fala da Inanna, mas ele termina assim, Divina Ereshkigal, que é a deusa escura. Doce é louvar-te. Aqui Enki também ela faz uma associação com o processo terapêutico, né? Porque Enki é da empatia, né? E vale a pena ler. É um livro que eu recomendo. Deixa eu ver se tem alguma cena bem interessante que eu passei. Acho que foi tudo, acho que eu falei tudo. Então, agora, se alguém tiver alguma pergunta, já deu 1 hora certinho de live. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde aqui, dá para a gente interagir um pouco. Eu estava planejando 1 hora mesmo, que bom que deu certo, para não ser nada muito longo. Todo esse processo de mergulho, né, é algo que a gente, como eu falei, não é um processo nem rápido nem fácil, é algo que a gente faz devagar, mas que nós temos que fazer, né? A Lígia está aqui, Maria Maria, Claudete, Juliana, que legal. Estou vendo o nome das pessoas aqui agora também. É um mito muito incrível, Lígia. Ele é assim amplo, muito complexo e que dá para a gente fazer realmente muitas analogias e muitos estudos, muitos estudos. Esses degraus, né, esses sete portais, são 7 portas de iniciação. Então é realmente um caminho mesmo iniciático que esse mito traz. E nós vamos ter tudo isso realmente na mitologia grega também, mas aí já dividido, né, naquelas deusas que são as principais, né, Afrodite, Deméter, Perséfone, Atena, mas a Inanna realmente por ser tão primitiva, né, tão anterior, tão antiga, ela reúne isso, né, ela realmente integra todos esses opostos dentro de si. Tem alguma pergunta? As pessoas gostaram? Acho que gostaram. Estão fazendo a Ju Bigarelli, que legal. Eu não fiquei olhando muito aqui para as perguntas. Não tem perguntas? Vamos ver. Cíntia, Dona Lúcia. Ah, legal. O Márcio. Muito bacana, viu? Bom, se não tiver perguntas, a gente vai
conversando. Se alguém se interessar pelo canto, me fala, tá bom? Que eu passo o canto que vale a pena ler. Também vale a pena ler, não é muito longo, tem umas... Esse daqui, né, da descida. Tem muitos outros também que vale a pena a gente ler. Tem o Casamento Sagrado, que a gente que fala, descreve, né, a união dela com o do Muse, que é muito bonito, né, ele é erótico, mas ele puxa para esse casamento do sagrado mesmo. É bem interessante. E tem o mito de Gilgamesh, que é a epopeia, que é bastante conhecida. É muito complexa. Eu realmente falei, gente, eu faz tempo que eu estou querendo reler esse livro, né? E falar da Inanna. Mas por isso até que fiquei no livro hoje. Mas tem muitos estudos que dá para a gente aprofundar. Aquela análise que eu li um pouco astrológica é muito interessante, do planeta Vênus, do ciclo do planeta Vênus. Bem bacana mesmo. O Márcio, eu quero canto, tá bom, Márcio? Eu passo lá também pra gente também no grupo. Tem duas traduções até diferentes, mas elas são semelhantes. São semelhantes. E tem outros cantos também que interessam para um projeto também que a gente está pensando aqui, né? A Cíntia e o Márcio. Muito legal, gente. Se não tiver pergunta, então vamos encerrar. Aqui no YouTube tem que ser no chat mesmo, né? Acho que eu vou encerrar então. E também, se alguém precisar rever depois, a gente deixa, né? Vai deixar aqui a gravação, vai compondo aqui um acervo. E eu quero convidar vocês também. Bom, estou fazendo uma live por mês, né? Leituras do feminino. A gente vai continuar. E em breve também tem novidades aqui no canal. Quem puder curtir o canal também que está entrando aqui, já curte, curtir não, é inscrever, né? Inscrever no canal para ir somando aí umas pessoas começando. E eu estou preparando também um curso que vai ser online, aí que vai abordar os arquétipos femininos gregos, que é para a gente ver aí também as potencialidades de forma mais aprofundada um pouco. É um tema que eu acho bastante produtivo para a gente trabalhar. Os carpideiros foi novidade. Os carpideiros. E que tem, né? Tem um nome deles aqui na tradução. Achei tão interessante o nome deles. Ah, agora eu não vou achar. Depois eu procuro. Mas é bem bonito, né? A água da vida e o pão da vida. A erva da vida. As 7 portais, 7 notas. Eu acho que eu também estou apegada, Cíntia, a esses 7. Eu acho que esses portais aí podem trazer muitas ideias para a gente. Vou passar para vocês isso que eu encontrei aqui também, para a gente conversar. Vou encerrar então, tá bom? Gratidão a todos que estiveram aqui. Boa noite a todos. Ju, Márcio, Cíntia, Ana Lúcia, minha Luci, minha mãe, que eu vi aqui também, a Lígia. Enfim, todos que compareceram aqui. Eu pensei em fazer no Instagram, que até acaba entrando mais gente, né? E a Claudete, todo mundo, tá bom? Gratidão, tenha uma boa noite. E vamos que vamos, olhando para as nossas sombras pela nossa luz, pedindo a nossa luz. Boa noite a todos.